8, Fábio Augusto 9, Sérgio Manuel, camisa 11. No ataque, Bebeto 10, Túlio número 7, o técnico Paulo Autuori. Já o Cruzeiro, defendido pelo técnico Levi Coupe, 1 é o goleiro Dida, 2 Gustavo, 3 Marcelo de Jean, 4 Wilson Gotardo, meia dúzia Gilberto, lateral esquerdo. O meio-campo do Cruzeiro, 5 Valdir, 8 Ricardinho, 11 Jair e 10 Val. No ataque, 7 Miller e 9 Fábio Júnior. O árbitro do jogo, Oscar Roberto Godoy. Os árbitros assistentes, Walter José dos Reis e também José Carlos Faria Lima. Luiz Carlos. Rui Guilherme trouxe pra gente a escalação do Cruzeiro, o trio de arbitragem, o Cruzeiro já no gramado batendo bola. Aí está Jair. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ex-jogador do Botafogo, jogador criado aqui no Botafogo, jogador que distribui muito bem o jogo. Raul Plasman, no Cruzeiro tem um time experiente, um time com vários jogadores com passagens pela seleção brasileira e jovens talentos. Temos o Ricardinho, que apesar de já ter jogado na seleção brasileira, ainda é novo, Fábio Júnior. E temos a experiência do Valdo, do Gotardo. O Dida, apesar de novo, também é um goleiro experiente. O Cruzeiro pode ser um dos favoritos ao título brasileiro deste ano? Pode, sem dúvida alguma, Luiz. É um time já acostumado a grandes decisões, a grandes compromissos. É um time que tem qualidade. Hoje ele vem com o Valdo, vem com o Miller, que são jogadores de uma importância brutal, vou colocar assim, porque há uma mescla de novos com os mais experientes, com os jogadores mais vividos. E o Miller ainda tem muito para dar. O Valdo, jogador que entrou muito bem no time do Cruzeiro, se encaixou muito bem. E lá na frente o Fábio Júnior, que é um jogador ainda instável, um pouco irregular. Ele alterna bons e maus momentos, mas é um jogador, sem dúvida alguma, de um grande futuro. E o Botafogo é o Botafogo que todos conhecem. Botafogo no gramado, Botafogo que tem Bebeto, Bruno Voloz. Deixa eu aqui aproveitar a presença do técnico Paulo Autuori do Botafogo e saber dele como o time do Botafogo jogou. Está conversando aqui com os amigos. Paulo, taticamente, como vai ser esse início de jogo do Botafogo? Você comentou durante a semana que você tinha até uma preocupação com o Miller, um jogador que se movimenta muito, e hoje você estreia um jovem lateral na posição. Existe algum tipo de marcação especial em cima do Miller ou a marcação vai ser normal? Existe um tipo de preocupação com o coletivo do Cruzeiro, sabendo que eles exploram muito na saída do Miller. E essa jogada que a gente vai tentar inibir. Vamos ver se seremos capazes. Agora aqui no Caio Martins já foram 2 jogos do Botafogo, né? Você teve aquela derrota para o Vitória e venceu muito bem o São Paulo. Que tipo de jogo você espera hoje já com o Botafogo? A confirmação de uma equipe que vem subindo gradativamente. Tenho certeza que se mantiver assim vai conseguir o seu primeiro objetivo, que é estar entre os 2. Obrigado. Raul, tá certo, Paulo Autuori? Tá certo, o Botafogo tem, na verdade, um grande time, tem que respeitar a força de conjunto, não é só a parte individual. Evidentemente que você tem que ter atenção especial a um determinado jogador. O Miller é um caso especial, é um jogador que tem que ter uma marcação especial, uma atenção especial sobre ele, mas sobretudo o Paulo está certo porque ele tem que avaliar também em cima da força do conjunto do time do Cruzeiro. Isso é muito importante. Então são 2 coisas que têm que estar assim, unidas, e ele pensa muito bem. Aliás, o Paulo, um técnico já consagrado, não precisa provar mais nada a ninguém, e sabe muito bem como deve se comportar o seu time, o Botafogo, diante do Cruzeiro. Se na prática vai acontecer, a gente nunca sabe, nem ele próprio. Enquanto você vê aí o Gotardo e o Gonçalves, 2 amigos aí de longa jornada, mas é um jogo, Luiz Carlos, tenha certeza absoluta, você telespectador, que tem tudo para agradar, porque temos qualidade dentro de campo, jogadores na parte individual com extrema habilidade, na força de conjunto também o Botafogo vem bem, apesar de às vezes perder um jogo. O Cruzeiro também, aliás, o campeonato tem sido assim uma gangorra, o time perde fora dentro de casa, ganha fora, então isso tem sido a tônica do campeonato. Portanto, fica essa expectativa do jogo, de um bom jogo de futebol. O Caio Martins não é uma vantagem para o Botafogo, é um jogo muito difícil. Você me pergunta sempre, Raul, o jogo tem um favorito? Não tem, Luiz Carlos. Se antecipou hoje, Raul. Aí você vê o banco do Cruzeiro.
Marcelo no banco, Caio, um banco experiente, Alex Alves. O Cruzeiro fez realmente um grande time para esse Campeonato Brasileiro. Como eu ia dizendo, o Botafogo também tem um grande time, com Bebeto, Gonçalves, Túlio. Hoje o Túlio jogando contra o Gotardo. Os dois foram campeões brasileiros em 95 pelo Botafogo, mas nunca se deram muito bem. Inclusive, o Gotardo saiu do Botafogo, foi para o Fluminense, porque brigou com o Túlio, não estava bem com o Túlio, só que na mesma época o Túlio também saiu do Botafogo, indo para o Corinthians. Raul Plasman, você que esteve tantos anos em campo, o jogador leva essa rixa, essa rivalidade para o campo? Depende do temperamento de cada um, né? Claro que a briga existiu, que a rivalidade existia, havia um pouco de ciúme também aí, né? Mas de qualquer forma, dentro de alguns instantes, a gente vai saber realmente se eles trouxeram toda aquela antiga rixa, vamos colocar assim, para dentro do campo. Eu tenho a impressão que não, já se passaram alguns anos, a tendência é que a coisa tenha se acalmado e a gente espera que seja por esse caminho, que eles joguem o futebol que possuem, porque quem vai ganhar com isso, sem dúvida alguma, é o telespectador, o público que aqui comparece e nós aqui que estamos acompanhando o jogo. Saída no primeiro tempo é do Cruzeiro. Oscar Roberto Godoy confere os últimos detalhes. Quando é respeitado nesse momento, 1 minuto de silêncio aqui no Caio Martins. Apita o juiz, começam as emoções no primeiro tempo, saída do Cruzeiro. Valdo errando o passe para o Ricardinho, Sérgio Manuel. Botafogo tenta o seu primeiro ataque com o Fábio Augusto pela esquerda. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Leandro toca no meio. Bebeto se apresentando, chamando o jogo. Wilson Goiano. O Estevam continua machucado. Passe nas costas do Bruno Quadros. Jair se antecipa, faz o lançamento. Júlio César antes do Fábio Júnior. Outro duelo muito interessante. A experiência do Júlio César contra a juventude de Fábio Júnior. O Júlio César, que hoje está no Botafogo e vem aí acrescentando muito, colocando toda a sua experiência, a sua técnica, que deveria ter estado na seleção do Brasil na Copa do Mundo, sem dúvida alguma, né? Fábio Augusto. Sérgio Manuel tocando de primeira. Gotardo faz a proteção. Ele ficou meio indeciso ali com o Gilberto, com o Dida. Botafogo, bola. Temos 1 minuto no primeiro tempo. O Botafogo começa aparentemente buscando o ataque, pressionando. Aliás, já fez isso contra o São Paulo no último jogo aqui no Caio Martins. Dida defendendo com tranquilidade. Ricardinho. Fim de primeiro tempo, Coritiba e Sport vão empatando por 0-0. Júlio César ganhou Fábio Júnior. Bola para o Ricardinho, que foi puxado pela camisa, nitidamente. Segue a jogada. Wilson Goiano. Bom lançamento para o Túlio, impedimento marcado. De fato, pareceu um pouco adiantado o Túlio. Foi corretamente marcado. 1 minuto de silêncio, Luiz Carlos. Foi homenagem póstuma ao falecimento de Cídio Carneiro, grande benemérito do Botafogo. Informações no gramado com Rui Guilherme. Passamos agora dos 2 minutos, primeiro tempo. Marcelo Dian. Nós já tivemos o primeiro entendimento do jogo marcado, Luiz. E hoje nós temos Oscar Roberto Godoy no apito, a quem eu gosto muito. Quer dizer, sempre que eu acompanho o jogo que ele apita, ele tem participado e muito bem, quer dizer, marcando muito em cima, marcando tudo aquilo que vê, e é bastante enérgico. Então, um juiz que tem um comportamento espetacular para mim. Não sei se é uma coincidência, sempre que eu estou nos jogos ele está num bom dia, né? Mas ele tem apitado bem. E a torcida do Botafogo já marcou o antigo ídolo Wilson Gotardo. Quando o Gotardo pega na bola é vaiado. Aí está o Wilson Goiano. Só basta trocar de camisa e vai-se a áurea. Gotardo que foi xingado pelos torcedores do Botafogo aqui em Caio Martins de mercenário quando fazia o aquecimento aqui mesmo no campo de jogo. Gonçalves tocando na direita com Wilson Goiano, tocando mal na bola. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro.
Lembrando que o Cruzeiro goleou o São Paulo por 5-1 no meio da semana pela Copa Mercosul. Marcelo Dian. Marcelo já fez 2 jogos com a camisa da seleção brasileira. Gustavo tocando na frente, impedimento de Fábio Júnior. 3 minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Campeonato Brasileiro 1998. Hoje o Botafogo tem o garoto Leandro, de apenas 18 anos, na lateral esquerda. Ele veio do Matsubara, do Paraná. Aliás, o Matsubara sempre revelou ótimos jogadores para o futebol brasileiro. Bebeto abrindo boa bola na direita. Wilson Goiano de primeira, o toque foi para o Fábio Augusto. Pouco longo, a bola acabou saindo. Tiro de meta para Dida. Você falava no Matsubara, o Matsubara nasceu para isso, né? Para formar os jogadores, né? E depois vendê-los também. E tem dado muito certo porque realmente produz grandes jogadores, grandes valores. E o técnico Paulo Autuori aproveitou que o Fábio Augusto tentou cruzar, não conseguiu e quase foi parar em cima do próprio técnico. O Botafogo pediu para que o time faça jogadas pelo lado direito, com ele, Fábio Augusto, Wilson Goiano, Bebeto e Bruno Quadros, os 4 em cima do Gilberto. Por enquanto, o técnico do Cruzeiro, Levi Fulpe, ainda não se manifestou no banco de reservas. O Gilberto realmente ataca muito e marca pouco. Às vezes ele realmente abandona a defesa e vira mais um atacante. É um bom lado, você pode explorar isso colocando, fazendo 2 em cima de 1, né? Quer dizer, é muito importante a cobertura aí. O Dejair pode fazer essa cobertura, o Gotardo também é um jogador que pode chegar, é um jogador com muita velocidade, mas o Dejair já demonstra essa preocupação, já guarda ali a proteção ao Gilberto. Sérgio Manuel. Falta a favor do Botafogo. Passamos dos 5 minutos no primeiro tempo. Reveja aí a falta do Gustavo no Sérgio Manuel, ajudado ali pelo Ricardinho. Tirando o Gotardo. Está jogando de Jair. Gilberto. Túlio na marcação. Muita gente acha que o Túlio não tem marcado gols porque tem voltado para ajudar na marcação e com isso não chega inteiro na grande área para concluir. Olha como o Túlio está brigando pela bola. Ele estava aqui no meio campo, pressionou o Dida. Você concorda com isso, Raul Plasman? Concordo, é exatamente por isso que não está marcando muitos gols, né? Ele mudou um pouco a sua característica. Ele tem até condições para voltar, fazer a saída e volta. Nem sempre, durante 90 minutos, é impossível. Mas ele fugiu um pouco da área, então com isso também os gols não aparecem. Botafogo e Cruzeiro não jogam no Caio Martins há 5 anos. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. E você foi muito feliz no início da transmissão dos Carlos falando do público, as 2 arquibancadas lotadas e apenas existem lugares atrás do gol onde está o Wagner agora. É impressionante como a torcida do Botafogo chegou realmente em cima da hora. Leandro acabou perdendo. Campeonato Brasileiro 1998, Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Você falava do último jogo Botafogo e Cruzeiro, que não se enfrentam há 5 anos aqui em Caio Martins, Luiz Carlos. O último jogo, quem marcou o gol do Cruzeiro foi Ronaldinho, que tinha na oportunidade 17 anos. Hoje Ronaldo está aí no futebol italiano. Fábio Júnior pediu na frente, recebeu, ele fica no mano a mano. Valdo sempre buscando os espaços livres. Jogador de muita experiência, de muito talento. Bruno Quadros na marcação. Jair. Gilberto. Vai trocando passes o Cruzeiro de Fábio Júnior. Valdo. O lançamento para o Miller. O Miller sempre tenta tocar de primeira. Talvez seja o jogador no futebol brasileiro que hoje em dia faz mais assistências. Ele é fantástico na preparação da jogada, a penúltima bola, vamos dizer assim, né? Quando ele toca, praticamente deixa o atacante ou o seu companheiro em condições de marcar. Ele é homem, claro, que finaliza também muito bem, mas ele é completo, ele tem todos os fundamentos. Miller, que agora está com esperanças de voltar à seleção brasileira com Vanderlei Luxemburgo. Sérgio Manuel. Wilson Goiano, Bebeto pediu na direita. Bola para Bebeto. Gotardo sai na cobertura, dá um tranco no Bebeto. Tiro de meta para Dida. Bebeto voltando hoje ao time.
Ele praticou a falta. Primeiro entra com o ombro, é lícito, mas depois empurrou. Aí aconteceu a falta e o Oscar, que estava perto, cometeu o primeiro erro da partida. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Temos 8 minutos no primeiro tempo. Da partida não, na partida. Pingo. Júlio César. Gonçalves tocando com Wilson Goiano. Bebeto começa o jogo se movimentando muito, se apresentando para a partida. Esse é Fábio Augusto. Túlio espera o cruzamento. Bola na direção do artilheiro. Túlio subiu. A sobra quase ficou com o Sérgio Manuel, tirando o Ricardinho. Túlio marcou um gol no Campeonato Brasileiro de cabeça contra o São Paulo. E o bom caminho continua aqui pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Botafogo teve aí toda a liberdade, hein? Não havia cobertura e realmente o cruzamento partiu de maneira eficiente do Fábio Augusto. Bruno Quadros. Baldo fez o corte, Jair toca na frente, Miller de primeira. O Fábio Júnior ficou na dúvida, esperou um pouco, hesitou e a bola ficou com o Júlio César. Paulo Autuori se movimenta. Bruno que está pedindo aí o Paulo Autuori. Mais movimentação do Túlio, que o time insista. Aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Lado direito. Baldo. 0 Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Fábio Júnior. Júlio César. Rui Guilherme, o Levir está calmo. Tranquilo no banco, sem nenhum problema, Luiz Carlos. Está apenas acompanhando o jogo. Bebeto. Impedimento do Túlio. O segundo impedimento do Túlio no jogo. O Túlio está meio desatento, né? Quer dizer, ele tem que prestar mais atenção, partir na hora do toque da bola, condição legal, isso é fácil de ver. É preciso estar mais ligado no jogo e esse problema é contornado. Você confirmou, passamos dos 10 minutos no primeiro tempo aqui em Niterói. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Vaias para Wilson Gotardo. Valdir. Ricardinho. Fábio Júnior pede na frente. Ricardinho não tem muitas opções, mas acabou errando, acertando as costas do Jair. Na sequência, ele cometeu o jogo perigoso em cima do Túlio. Aí está Ricardinho, que também já jogou na seleção brasileira. O Flamengo faz 1-0. Romário, 1 para o Flamengo, 0 para o Juventude. O baixinho voltou. Aqui em Niterói, Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Raul, há um time melhor em campo? O Botafogo marca mais presença, né? Quer dizer, a torcida cobra mais, eles se sentem na obrigação de partir para cima do Cruzeiro e o Cruzeiro adota uma tática de jogo. Ele se protege muito, tem apenas o Fábio na frente, o Miller um pouquinho mais adiantado, tomando cuidados no Cruzeiro para jogar na base do contra-ataque. Fábio Augusto derrubado pelo Jair. Lance que você está revendo. Gritando Paulo Autuori. Todo o clima do jogo para você. Bola para o Bruno. Gotardo subiu. Miller. O Rui Guilherme falou que o Miller tem esperanças de ser convocado. Merece, Raul? Ele tem condições, evidentemente. Agora, eu tenho certeza absoluta que o Vanderlei vai convocar muitos jogadores novos, vai haver uma reformulação, uma renovação total, inclusive o Felipe do Vasco deve ser um dos convocados, sem dúvida alguma, e tem lugar sim para o jogador de mais de 30 anos como o Miller, e com a capacidade que ele tem, há esperança sim. Mas é difícil chegar daqui a 4 anos numa outra Copa do Mundo, esse é o problema maior, né? Miller está com 32 anos. Pode até chegar com 36, não é novidade nenhuma. Tivemos vários jogadores assim, inclusive da seleção alemã. Claro, não chegou a ser um fracasso a Alemanha, mas pesou a média de idade alta, né? É uma coisa a se pensar. Bola para Gustavo. Temos quase 13 minutos no primeiro tempo. Até agora nenhuma chance de gol, nenhuma jogada mais perigosa. Valdir. Gustavo aparecendo no apoio pela primeira vez na partida. Gustavo que já trabalhou várias vezes com Vanderlei Luxemburgo. Fábio Júnior. A torcida pediu uma saída da bola.
Raul, se você fosse o treinador do Cruzeiro, você começaria a partida com o Fábio Júnior ou com o Marcelo? Olha, eu gosto muito do Marcelo, é um jogador que se movimenta muito bem. O Fábio Júnior é um jogador muito irregular ainda, mas é sempre uma promessa de gols. Confesso a você que é uma dúvida cruel, né? Os dois têm capacidade e eu tenho a impressão que se o Levir optou por essa escolha, ele deve ter as suas razões, né? Então a gente vai por aí, vive o dia a dia do clube, tem a noção exata do que está fazendo. Fábio Augusto. Wilson faz a ultrapassagem pela direita. Fábio Augusto pede uma devolução. Bola para Bruno Quadros. Ricardinho na boa. Valdir com a sobra. Gilberto. Boa devolução para o Valdir. Miller pede na frente. Lançamento longo demais para o Miller. Bola muito mais para o Júlio César. Esse é o problema do time do Cruzeiro, Luiz. Essa saída de bola, esse lançamento para encontrar na frente Miller ou Fábio Júnior, não está acontecendo de maneira correta. A bola tem uma qualidade ruim, então mata qualquer pretensão de ataque do Cruzeiro. Bom corte do Pingo. Armando o contra-ataque do Botafogo com Bebeto. Sérgio Manuel pediu na esquerda. Bebeto optou pela jogada individual. Bebeto disputou a final do Mundial Interclubes com a camisa do Cruzeiro. O mesmo aconteceu com o Gonçalves. Fábio Júnior, Jair, Fábio Augusto tenta por trás, Gilberto, Miller caiu pela esquerda, pediu, recebeu. Campeonato Brasileiro 1998, falamos aqui de Niterói, 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Valdir, ótima bola para o Gustavo na direita, saiu o cruzamento de primeira, forte demais, Wagner. Fábio Augusto. Passamos dos 15 minutos no primeiro tempo. Wilson Goiano pediu e recebeu na direita. Bruno Quadros. Marcação é do Ricardinho. Bruno acabou perdendo a bola, a sobra de Jair. Mas o Cruzeiro fica realmente muito recuado. O Valdo está muito atrás hoje. E ficam lá na frente Fábio Júnior e Miller isolados. É uma briga de meio campo, né, Luiz? O Botafogo tem uma força de marcação nesse meio campo, com Pingo, Bruno Quadros, Fábio Augusto, Sérgio Manuel, que vem para compor. O Cruzeiro também tem 4 jogadores de forte marcação no meio campo. Não há impedimento. Fábio Júnior, o cruzamento para o Miller. Bola na pequena área, Miller de cabeça. Defesa de Wagner. Raul Plasman. Você vê que quando a jogada sai pelas laterais do campo, tudo bem, há velocidade no jogo. Quando a bola vem pelo meio, há uma forte marcação, aí perde a velocidade, não há espaço, os jogadores não encontram uma situação boa para colocar a bola em condições para seus atacantes. Olha o tempo que se demora. Ali sim, aí é o jogo. Leandro. Bruno Quadros. Wilson Goiano pediu totalmente livre na direita. O passe demorou um pouco a ser feito. O Gilberto chegou na marcação. Fábio Augusto, não há impedimento. O último toque foi do Jair. O Cruzeiro no campeonato sofreu 7 gols, 1 de cabeça. Já o Botafogo marcou 2 gols de cabeça. Um com o Gonçalves contra o Flamengo e o outro com o Túlio contra o São Paulo. Este foi o primeiro escanteio da partida. Temos 17 minutos. Na cobrança, Sérgio Manuel. Campeonato Brasileiro, Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Dida na pequena área dele. O Dida é muito alto. Evidentemente tem que dominar a pequena área. 1,92 m não é fácil. Ainda saltando, você imagina onde ele chega. Valdo faz a ultrapassagem pela direita. Prende Gustavo. Bom toque para o Miller. Não havia impedimento. Ricardinho. Jair. De novo não havia impedimento do Fábio Júnior. Uma correçãozinha. O Dida tem 1,95 m. Lapso de memória. Acontece. Temos quase 18 minutos no primeiro tempo. A bola saiu. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Corsa 99, suspensão dianteira HTS e duplo airbag. Dida tem 24 anos, 1,95 m, pesa 85 quilos.
Valdo. Jair, boa bola para o Gilberto. A marcação é de Wilson Goiano. Fábio Júnior fica no mano a mano com o Gonçalves. Sai o cruzamento fechado demais. Tiro de meta para o Wagner. Bem, deixa eu aqui ouvir o técnico do Botafogo, Luiz Paulo Autuari. E Paulo, com quase 19 minutos, ainda é muito cedo para saber se o teu time está no desenho tático que te agrada. Começou bem. Tem que trabalhar e procurar sair mais pelos lados. Já que o Cruzeiro concentra muito seu jogo pelo meio, tanto na hora de marcar quanto de jogar. Mas defensivamente está bem, está marcando bem. Precisamos usar com mais facilidade, triangulando mais os lados. É o melhor caminho para se chegar num clube contra uma equipe que fecha bem o centro-terreno. O técnico Levir Coupe do Cruzeiro pediu ao Fábio Júnior, número 9, que passe para os companheiros que a equipe do Cruzeiro toque mais a bola. Nada de cruzamentos tipo esse aí do Gilberto. Tocar mais a bola. Fábio Júnior. Miller pediu um toque atrás. Bola para Jair, como queria Miller. Daí para Gustavo. Ricardinho se posicionou no meio. Valdo. De novo Gustavo, 26 anos. Valdo está com 34. Jair faz o lançamento para o Gustavo. Ótima bola, vem na boa o Cruzeiro. Cruzamento, Fábio Júnior. Perde um gol incrível, Fábio Júnior. Sem goleiro. O Wagner estava fora do lance, como você está revendo. Gol vazio. Bola sobre a trave. Impressionante, Raul. Ela quicou, você vê o cruzamento com total liberdade. Cruzamento, passe perfeito. Ele chega adiantado na bola, ele chega no tempo errado. Ela sobe pouco além do limite e ele pega por baixo e coloca por cima. Foi, na verdade, o grande lance, o lance que poderia ter saído gol no jogo. Primeiro lance de emoção, realmente, Botafogo e Cruzeiro. E a reação do Levi, Rui? Vamos ouvir o técnico Levir Coupe se tem explicação para o Fábio Júnior perder um gol desse, Levi. Tem, a bola bateu, o gramado saiu irregular, prejudicando as duas equipes. Primeira grande chance, ela aconteceu aos 19, nós temos agora 20 minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Fábio Augusto, na grande área, vem o Botafogo, prendeu o Fábio, rolou para trás, Sérgio Manuel não conseguiu chutar. Bruno Quadros deixou a bola para o Wilson, que não entendeu. E agora tem contra-ataque do Cruzeiro. Miller, do jeito que gosta, do jeito que sabe, distribuindo o jogo para o Valdo. Devolução para o Miller. Categoria de Júlio César, sempre bem posicionado. Uma excelente contratação feita pelo Botafogo. Ele antevê o lance, né? Ele já sabe, é intuitivo, ele sempre está muito bem colocado. Isso é fundamental para o zagueiro, né? O homem defensor, ele tem que ter esse sexto sentido, vamos dizer assim. Gilberto. Valdo. Fábio Augusto, ótima roubada. Falta do Valdo no Sérgio Manuel. Oscar Roberto Godoy marca. Até agora temos um jogo limpo, sem cartões. O jogo é um jogo jogado, as faltas de jogo normais. Agora, os dois times têm o mesmo estilo de jogo, a mesma característica, a mesma tática, muita marcação de meio campo, força de marcação no meio campo. E, coincidentemente, os dois melhores lugares para se atacar, olha, enquanto você revê aí o número de faltas, 7 do Cruzeiro, o Botafogo não praticou nenhuma. Então, se do Gilberto, pelo lado do Gilberto aqui na defesa do Cruzeiro, é um bom lado para o Botafogo ir, do outro lado, do lado do Botafogo, do lado do Leandro, também é um bom lugar para o Cruzeiro atacar, né? 7 faltas em 22 minutos. Gustavo tirou, Valdo, Ricardinho. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro aqui em Niterói. Fábio Júnior, que perdeu a melhor chance da partida. Marcelo Jean. Gilberto. Júlio César de peito recuando para Wagner. A diretoria do Botafogo que tomou uma decisão no mínimo curiosa e com o apoio. E que apoio dos jogadores do Botafogo? Os jogos contra as equipes grandes do futebol brasileiro serão realizados aqui no Caio Martins, como está sendo realizado esse jogo contra o Cruzeiro. Agora, enfrentar Paraná Clube, América de Natal e equipes de menor porte, os jogos serão no Maracanã, segundo os jogadores, um campo maior e que o Botafogo pode encontrar mais facilidade para conseguir a vitória. Lá eles acham que as retrancas são menos eficientes. Não é bem assim. Wilson Gotardo. Jair.
Tentou sair jogando pelo meio, perdeu para o Sérgio Manuel. A bola volta a ser do Botafogo. Fábio Augusto. Não houve nada, caiu sozinho. Miller, Bruno Quadros. A bola chega no Ricardinho. Valdo. Miller. Devolução para o Valdo. Gustavo apoiando o ataque mais uma vez. O Valdo está totalmente livre. Ele tem espaço para o cruzamento. Fábio Júnior raspando de cabeça. Tiro de meta para Wagner. Tinha muito espaço o Valdo quando você vê mais uma vez o Fábio Júnior. Reveja, todo o espaço para fazer o cruzamento para o Fábio Júnior. 3-0 em finalizações. O Cruzeiro está melhor no contra-ataque, encontra um espaço muito grande do lado esquerdo da defesa do Botafogo. O cruzamento é que está sendo mal feito, quer dizer, o passe do Cruzeiro, a bola não sai com qualidade, por isso o Cruzeiro se vê prejudicado. Mesmo assim, criou duas situações. Sérgio Manuel. Boa saída do Dida. E aí esse cruzamento começa a irritar o técnico Paulo Autuori, que pede para que os jogadores do Botafogo, antes de cruzarem, olhem para a área. Detalhes ao lado de Paulo Autuori com Bruno Voloch. Temos quase 25 no primeiro tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. E a primeira falta do Botafogo no jogo. Falta do garoto Leandro. Praticamente 25 minutos é um recorde, hein? Nós que temos uma média de uma falta por minuto no campeonato do Brasil, em qualquer campeonato, de qualquer estado também, inclusive no campeonato brasileiro. Você viu o Paulo Autuori? E está escutando o Levir gritando. Chamando o Miller para que o Miller saia da marcação, tanto do Goiano como do Gonçalves. Gonçalves ganhou no alto do Miller. Falta fora do lance no Fábio Augusto. E o Oscar dá uma bronca no Djair. Você viu uma falta em cima do Wilson Goiano, mas a marcada foi fora do lance no Fábio Augusto. Bruno Quadros, boa bola para o Fábio Augusto, que está jogando onde quer o Paulo Autuori. O cruzamento para a área. O Bebeto ficou meio indeciso, acabou não se posicionando bem para cabecear essa bola. Reveja, bola na cabeça dele. O passe foi com qualidade e com liberdade também. Você vê a diferença, a marcação muito longe. O Bebeto chega acostado, mas cabeceia muito mal, né? Bola de linha de fundo, você vê aí, empate em 3-3, Botafogo e Cruzeiro. Olha o lançamento como passe, com absoluta qualidade, né? O Bebeto ficou um pouco atrás, né? Ele faltou acreditar mais no lance, Luiz. Ele esperou demais, poderia ter se antecipado. Boa bola para Sérgio Manuel. 0 Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Campeonato Brasileiro 1998. Sérgio Manuel. Sai o cruzamento para a área. A torcida gostou. E os dois zagueiros do Botafogo vão chegando na área. Júlio César e o Gonçalves um pouquinho mais atrás. Dos 8 gols marcados pelo Botafogo, apenas um foi feito fora da grande área. França marcando de falta contra o São Paulo. Outro cruzamento do Bebeto. O corte foi do Marcelo Dian. Insiste o Botafogo. Agora tirando o Wilson Gotardo com calma. Gilberto. Fábio Júnior. 27 minutos no primeiro tempo. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Lojas Fuji e Made Plaza, revelando emoções. Valdo! Levir chamando o Valdo. Todo o clima do jogo para você. Você escutando os dois treinadores. Gotardo. Passe errado, a torcida não perdoa o Wilson Gotardo. Aí está Levir Coupe. Treinador vitorioso da nova geração, podemos dizer assim. Túlio, Marcelo Dian. Está jogando o Cruzeiro, que nesse campeonato empatou com o Atlético Mineiro por 1-1. Perdeu para o Santos por 2-1 no Mineirão. Venceu a Ponte Preta por 4-2. Depois foi a São Paulo, venceu o São Paulo.
No dia de Fábio Júnior, 2-0, empatou com o Goiás 0-0 e perdeu para o América de Natal no Mineirão por 2-0. Miller. Gustavo pedia na direita, a sobra acaba ficando com o Gustavo. De novo Miller. Ricardinho. Miller. A bola para o Gustavo. Sai do gol Wagner. Sérgio Manuel. Bruno. Pingo. Beleza, gol! Pingo. Bruno Quadros. O Jair não perdeu a viagem. Daqui a pouco eu quero saber do Raul se é um lance para cartão amarelo. Raul, para cartão aquela entrada do Jair? Era para cartão, sem dúvida. Falta perigosa a favor do Botafogo. Ricardinho cometendo a falta. Derrubando Leandro. 18 anos apenas tem o lateral esquerdo do Botafogo. Como eu já falei, o Botafogo fez apenas um gol de falta no campeonato com França. França está no banco. Marcou um de pênalti com Sérgio Manuel. Aliás, o único gol marcado pelo Botafogo no primeiro tempo. Sérgio Manuel de pênalti contra o Guarani em Campinas. Torcida apreensiva, acreditando em um bom momento a favor do Botafogo. Bebeto ajeita com carinho, conversa. Tirou o Sérgio Manuel da cobrança. Essa é do Bebeto. Dida já armou a barreira. Bebeto bateu no meio do gol, praticamente recuando para o Dida. Será que ele tentou um cruzamento, Raul? Não, ele escolheu no próprio canto do goleiro, né? O Dida partiu pro canto da barreira, para trás da barreira, esperando uma bola no canto direito, e ele tentou colocá-la, por isso, mas o Dida voltou muito rápido. Você vê, fez a defesa com segurança, também 1,95 m, uma bola sem velocidade, fica fácil. Fábio Júnior. Levir gritando, incentivando o Fábio Júnior. Valdo, boa bola para o Fábio, não há impedimento. Fábio Júnior na grande área, consegue o cruzamento, bola para fora. O Ricardinho fechava com muito perigo, reveja, ótima jogada do Fábio Júnior. Um corte preciso. Muito pouco, a jogada muito bem executada. Olha aí. Raul. A segunda vez o Cruzeiro está mais perto do gol, criou as melhores situações, chegou um pouquinho atrasado, você viu aí. O Cruzeiro já podia ter conseguido o seu primeiro gol, faz muito bem o contra-ataque, é só acertar um pouquinho mais a saída de bola, consertar o passe. Primeiro tempo, 31 minutos, Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Corte para o meio da grande área, o que sempre é muito perigoso. Jair. Valdo. Miller de costas para marcação. Gonçalves cortou bem. A orientação do técnico Leverkusen para o Valdo, que caia mais pelo setor esquerdo de ataque do Cruzeiro. Fábio Augusto briga no alto. Botafogo e Cruzeiro vão empatando aqui em Niterói. Nós temos quase 32 minutos no primeiro tempo, 0-0. Sérgio Manuel. Pingo. Leandro. Túlio caindo pela esquerda. De novo Pingo. 30 anos. Pingo já jogou no Joinville, no São José, no Botafogo, no Grêmio, no Cruzeiro e no Flamengo. Wilson Goiano. Esse é Fábio Augusto. Essa é a reclamação. Você escutando o banco do Botafogo. De novo Gonçalves e Júlio César na grande área. Na cobrança Wilson Goiano. Chegamos agora a 33 minutos no primeiro tempo. Júlio César tentou a cabeçada, não conseguiu. Ele vai voltando rapidamente agora para a defesa. Veja o pique do Júlio César. Impressionante, 35 anos.
Que saúde, Raul! É um jogador excepcional, né? Já mostrava seu futebol desde a Copa de 1986 no México. De lá para cá ele poderia ter nunca mais saído da seleção, mas teve problemas, né? Depois a gente explica, né? Problema de roubo no hotel, ele queria que a seleção pagasse, que o hotel pagasse, e criou-se um clima muito ruim entre ele e a CBF, e ele acabou desistindo da seleção do Brasil. Na oportunidade, Raul, foram 50 mil dólares roubados do Júlio César e mais um relógio de ouro em Washington. Temos quase 34 minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Você acompanhando todos os detalhes, todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Falta em Fábio Júnior. Falta do Leandro. Os zagueiros do Cruzeiro vinham para a grande área. O Marcelo Dian chegou a reclamar, porque ele e o Gotardo não tinham chegado à grande área e a falta foi cobrada. Valdir. Bola para Wagner. O auxiliar não deu um impedimento e a torcida fica na bronca. Pingo. Bruno Quadros. Jair reclama, falta marcada a favor do Botafogo. A bola já está em jogo. Passamos agora dos 35 no primeiro tempo. Cruzamento na direção do Bebeto, que nem subiu. Bola para Dida. Valdo. Miller. Tentava a devolução para o Valdo. Agora ele conseguiu. Júlio César, com calma, tocando com Bruno Quadros. O Levi Coupe ficou irritado com o Valdo, com o passe errado que ele deu há pouco. Foi cair nos pés do Júlio César. Bruno Quadros. Túlio errou o passe para o Wilson. Os dois foram revelados pelo Goiás. Jair errou o passe para o Valdo. É um jogo de poucas faltas, mas em compensação de muitos passes errados, né? Os dois times erram muito e eles não são passes, erros forçados. O jogador está sozinho e comete o erro, sem ser pressionado. Você escutou o Levi dizendo que o Cruzeiro está demorando para sair. Está, Raul? O Cruzeiro não está demorando para sair. Acontece o seguinte, que o Miller prepara muito bem as jogadas, o meio-campo sofre um combate forte, uma pressão muito grande. Quer dizer, é uma disputa muito grande de meio-campo, né? Os dois times, depois a gente completa. Wilson Goiano, 0 Botafogo, 0 Cruzeiro. Mais um cruzamento para a área. Jair tocando no meio. Valdir. Bola de presente para Leandro. Sérgio Manuel. Esse é Fábio Augusto. Essa demora que acontece, Luiz, desculpa, é uma demora forçada. Você vê que há muita marcação, por isso atrasa o jogo. Mas o técnico reclama, mas é que não tem outra alternativa. Há muita gente no meio-campo e muitos jogadores que sabem fazer a marcação. Bola para Sérgio Manuel. Ainda há pouco o Paulo Autuori pediu para o Bebeto jogar entre o Jair e o Gilberto. E voltou a falar isso agora. 37 no primeiro tempo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Clube de Super Vantagens dos cartões Banco Real. Suas despesas viram prêmios amanhã. Olha, só então pra gente confirmar aqui, o Paulo, você estava chamando a atenção do Bebeto ali, pedindo para ele fazer uma espécie de rodando ali. O que... Não, eu quero ele mais caído pelo lado direito aqui, que aqui tá bom para triangular, entendeu? Nós estamos sentindo a falta desse homem. Foi o que não aconteceu no jogo com São Paulo, que a gente explorou bem essas triangulações, entendeu? Então quero o Bebeto mais descaído aqui, próximo ao bico da grande área, quando a nossa jogada estiver enrolando pelo lado direito. Porque ele só não fica só com o Bebeto aqui. O Fábio Augusto vem por aqui também, então faz 2 em 1 em cima do Gilberto. Porque a cobertura não está sendo bem feita pelo Gotardo, que chega atrasado, ou o de Jair, que está muito lento. Aliás, não faz uma boa partida de Jair hoje, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Aí Jair.
Bom toque para o Miller. A devolução para o Djair na grande área. Bateu, recuando para o Wagner. E fez a grande jogada, né? Você vê que sempre que a gente fala, quer dizer, a melhor jogada dele na partida, exatamente assim que ele deve jogar e é assim que ele sabe jogar. Até então não havia feito uma jogada errando passes primários. É assim, com ele produzindo o que vem produziu nesse momento, certamente o Cruzeiro vai ficar muito mais ofensivo. E o Levi Coupe não gostou da conclusão do Djair. Foi uma conclusão fraca, no entender do técnico do Cruzeiro. Mas foi um grande lance, né? Faltou, claro, o principal, a finalização, mas foi um grande lance. Gonçalves. Júlio César. Temos quase 39 no primeiro tempo. Jogo com poucas chances, como o Raul já falou, o Cruzeiro esteve mais perto do gol. Fábio Augusto. Valdo ajudando aqui na lateral esquerda. Bonita finta de corpo do Gilberto. Meio na sorte, mas ele abriu um espaço muito grande. Miller deixando com Valdo. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro de Miller. Ricardinho entrou pelo meio, boa bola para o Fábio Júnior. Ficou cara a cara, Wagner saiu do gol. Caiu o Fábio Júnior. O Oscar foi abraçado pelo Miller. Nada marcou, apenas andou para cima do Fábio Júnior e do Wagner. E o Miller vai, abraça o juiz mais uma vez. Vamos rever o lance. Olha, o Levi Coupe está quase invadindo o campo. Atrás aqui do gol do Wagner, Luiz. Fica difícil, né? Você viu o lance, o goleiro vai na bola, depois o atacante tromba. Vai da interpretação do árbitro, ele achou que não houve. Ele não estava numa distância que a gente pode considerar perto e teve também a sua dúvida, que ele foi caminhando. Nós ficamos na dúvida aqui porque não deu para ver o impacto, que ficou difícil de perceber, né? Mas como a gente não pode ficar em cima do muro, eu diria que não foi pênalti não. Eu também, na posição que o Oscar estava, eu não teria marcado a falta. Banco do Cruzeiro reclamou de mais um lance, quando nós temos quase 41 minutos. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Reclamou e o árbitro reserva veio dizer o seguinte: não pode invadir o campo, senão eu vou dedurar para o Oscar Roberto Godoy. Detalhes com Rui Guilherme acompanhando o Cruzeiro. Bruno Voloche está dando todos os lances do Botafogo para você. 0-0 aqui no Caio Martins. Bebeto. Marcelo Jean tirando. Júlio César. Bebeto, Gotardo na marcação. Esse é o Wilson Goiano. De novo Bebeto. Fábio Augusto. Impedimento marcado. O auxiliar levantou a bandeira 2 vezes. Jair. Bruno Quadros na marcação. Terceiro impedimento do Botafogo no jogo. Números da partida do Scout Exclusivo Sport TV. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Valdir, jogador que aparece pouco para a torcida, mas é muito eficiente na marcação. E também já foi da seleção brasileira. Gilberto foi revelado pelo América do Rio. O passe dele pertence ao Flamengo. Ele vem com a bola dominada. Na tabela com o Miller. Boa bola para o Valdo na esquerda. Jair, ele pega bem de fora da área. Poderia até arriscar o chute. Bola no meio do gol, tranquila defesa para o Wagner. A boa atuação do atacante Zé Carlos, especialmente no segundo tempo contra o Corinthians. Hoje ele está no banco, deixou o técnico Paulo Autuori bem animado. E o Paulo Autuori até pensou em escalar o Zé Carlos ao lado do Túlio no ataque, deixando o Bebeto no meio. Essa opção existe ainda para o segundo tempo, já que, como eu frisei, o Zé Carlos está no banco e é uma das opções do técnico Paulo Autuori. Aliás, o Zé Carlos, mais dia menos dia, vai ser titular desse time do Botafogo. O próprio Paulo Autuori admite isso. Ricardinho, a torcida começa a pedir raça.
Tá faltando raça ao time do Botafogo, Raul? Não, tá faltando um pouquinho mais de futebol. Raça, o time está demonstrando, está correndo, está tentando, mas não joga uma boa partida. Quem é melhor em campo é o time do Cruzeiro. Se acertou agora, saiu um pouquinho mais lá de trás, ele que se postou defensivamente no início do jogo, agora está arriscando muito mais e poderia estar vencendo a partida, inclusive. Criou as melhores situações, e situações claras para marcar, né? Eu poderia estar vencendo se tivesse finalizado melhor, porque é a melhor equipe em campo. Wagner está com 29 anos, tem 1,85 m, pesa 85 quilos. Saiu bem do gol, Wagner. Temos dois goleiros hoje que acham que podem estar na seleção. Você está revendo a cabeçada do Gotardo buscando o Fábio Júnior. E a boa saída do Wagner. Dois goleiros. O Dida já esteve muitas vezes na seleção. O Wagner continua esperando uma convocação. O Wagner tem andado muito bem já há muito tempo, garantindo títulos, inclusive, para o Botafogo. É um goleiro que tem uma ótima colocação, um goleiro que vem numa fase excepcional e tem todos os fundamentos para jogar numa seleção brasileira, né? Ele poderia, sem a menor sombra de dúvida, ser convocado. E até agora, o árbitro Oscar Roberto Godoy não sinalizou para o reserva se vai dar ou não acréscimos aí na partida. Mas antes do jogo, nós tivemos um ensaio aqui daquela placa eletrônica. Já temos 44 minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. A torcida do Botafogo não gosta da atuação do time. E não pode gostar mesmo, Luiz. Está bem abaixo daquilo que nós esperávamos. Inclusive a sua própria torcida, quer dizer, se você analisar individualmente, o time é um bom time, quer dizer, a força de conjunto hoje não existe. O Cruzeiro fez uma pegada melhor, olha aí. Gilberto na frente do Fábio Augusto. Essa jogada que o Paulo Autuori queria a presença de mais um jogador, né, o Bebeto, né? Wilson. Sai o cruzamento na direção do Bebeto. Passamos dos 45 minutos do primeiro tempo. Meter a bola dali, porra. Tem que ter paciência, porra. Paulo Autuori pedindo paciência. Quando acaba o primeiro tempo, apita Oscar Roberto Godoy. Um pouco mais do jogo. E ter atenção. Esse é jogo difícil mesmo. Jogo com o Cruzeiro. O Cruzeiro, o tipo de jogo deles é esse, porra. Eles vão chegando e consegue de uma certa forma definir o jogo. Então temos que ter atenção e paciência acima de tudo. Não entrarmos em pilha nenhuma. E Paulo Autuori é um expert em Cruzeiro. Campeão da Libertadores em 97, campeão mineiro em 1997. E sem dúvida um ótimo treinador. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Paulo Autuori está com 41 anos. Bruno Quadros. Sai para o jogo Botafogo. Sérgio Manuel. Leandro pediu aqui na esquerda, não recebeu. De novo Bruno Quadros. Telegrafou esse lançamento. Este é de Jair. Lançamento costumava ser uma especialidade do Jair. Ele passa muito bem, mas hoje, como o Raul já chamou a atenção, está errando muitos lançamentos. Ele foi um jogador de um lance, aliás, um grande lance no primeiro tempo. Depois ficou devendo. É claro que trata-se de um jogador com recursos técnicos, lança muito bem, finaliza muito bem, mas ficou faltando muito o futebol dele no primeiro tempo. Vamos ver nesse segundo tempo se ele consegue acertar. Vamos ouvir aqui o técnico do Cruzeiro, Levir Coupe, e o que ele pediu à equipe nesse segundo tempo, Levir. O time está bem equilibrado em campo, um pouco mais de objetividade nas finalizações. Péssima bola do Fábio Augusto. É aquilo que nós chamamos a atenção do erro de passe sem ser forçado. Não é um erro forçado. O jogador está sozinho, não sofre a pressão de marcação. Ele toca a bola com total liberdade e consegue errar por 10 metros, né? Quer dizer, longe do jogador do objetivo. É difícil de explicar. Fábio Júnior brigou pela posse de bola. Em campeonatos brasileiros, nos jogos entre Botafogo e Cruzeiro, nós temos 11 vitórias do Cruzeiro, 9 empates e 6 vitórias do Botafogo. O Cruzeiro marcou 41 gols e o Botafogo fez 30. Eu devo ter tomado alguns gols aí, viu? É só que não é daquela década, né?
Aliás, um detalhe, você que vai ao Mineirão, ou você que não é de Belo Horizonte, você que não é de Minas, daqui a pouco eu explico a história do amarelo na bandeira do Cruzeiro. Gilberto. Ele briga na entrada da grande área, bateu com a perna direita, que não é a boa. Longe do gol do Wagner. Mas você que vê um jogo do Cruzeiro, vê uma transmissão de jogo no Mineirão e vê um detalhe em amarelo na bandeira do Cruzeiro, você se pergunta, ué, o que esse amarelo está fazendo aí? Uma homenagem patriótica? Não. É uma homenagem ao amarelo da camisa de Raul Plasman. Algumas bandeiras ainda mantêm aí essa cor, que era a cor da minha camisa. Foi um clube onde eu joguei 13 anos, né? E ficou essa marca aí. Poucas marcas, mas... Muitas. Você vai ao Mineirão, você vê muitas bandeiras ainda com amarelo. Temos 3 minutos no segundo tempo. 0 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Pingo. Leandro. Túlio. Deu uma trombada no Ricardinho. E a torcida vai a Túlio. Fábio Júnior. 3 na marcação. Sérgio Manuel, Pingo e Júlio César. 3 jogadores de categoria, marcando o garoto Fábio Júnior. Valdir, Pingo, chutão pra frente. Como eu falei, o Pingo foi jogador do Cruzeiro. Gotardo, Túlio, rolando para Fábio Augusto. Foi travado na hora do chute. A torcida pediu uma falta na entrada da grande área. E fica sentindo o Fábio Augusto. Subiu poeira para todo lado. Chutou mais chão, né? Essa é a impressão que eu tive. E o Oscar estava em cima do lance e acabou não marcando nada. Eu também tive a impressão que ele chutou o chão e que a falta não aconteceu. Vamos jogar bola, caralho! Temos 4 minutos no segundo tempo. Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Bruno Quadros. Nós temos 15-15 em desarmes. Total equilíbrio. Isso é essa briga de meio campo, né? Que é realmente intensa, Valdo. Mais um desarme. 16 para conta do Botafogo. Fábio Augusto. Wilson Goiano. Passamos agora dos 5 minutos no segundo tempo. 0-0 Botafogo e Cruzeiro aqui em Niterói. Leandro. Garoto, tá estreando bem, Raul? Tá indo bem. Poderia sair um pouquinho mais, mas pouco inibido. Sérgio Manuel, tá valendo, bateu, Dida, olha só pra Bebeto, Túlio. Gol! É do Botafogo, Túlio, marcando o segundo dele no Campeonato Brasileiro. O banco do Cruzeiro invade o gramado discretamente, os jogadores cercam Oscar Roberto Godoy e tiram uma falta do Sérgio Manuel. Túlio, 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Sérgio Manuel batendo cruzado, Dida, Bebeto, Gotardo, Túlio com a sobra. 1-0 para o Botafogo. Vamos rever se houve a falta. Não me pareceu falta. Ao Plasma, na sua opinião? Eu não vi falta também não, Luiz. Você viu uma grande jogada do Botafogo, veio aqui pelo fundo do campo. O Dida fez uma defesa extraordinária. E a bola acabou entrando chorada. O Botafogo marcou a presença ofensiva. Bebeto, Túlio, e acabou acontecendo o gol. A caída ali o goleiro Dida, que está sendo atendido pelo departamento médico do Cruzeiro. Dr. Sérgio Freire, mais um massagista, estão atendendo ali o goleiro Dida, que está caído ali na grande área. Deixa eu tentar ouvir aqui o Levi Coupe. Levi, revolta geral do banco do Cruzeiro com o gol do Botafogo. É claro, né? Todo mundo viu a falta no Valdir aqui, só ele não viu a falta e também o pênalti. Quer dizer, existe uma influência fundamental no resultado do jogo. Aí o técnico Levi Coupe revoltado com a arbitragem de Oscar Roberto Godoy. Aproveitando essa paralisação, vamos a São Paulo com Deva. Dodô faz 1-0. Zé Carlos na jogada pessoal, botou na frente para o França. Chega bem o São Paulo para o Dodô, vai marcar! Gol! Falamos mais uma vez ao vivo aqui de Niterói. Estamos revendo o lance. O lance foi anterior à conclusão do Sérgio Manuel. A falta pedida foi em cima do Valdir, quando o Sérgio Manuel entrou aos trancos e barrancos na grande área. Raul.
Aquela briga de braços, você fica trocando braços para lá para cá, os dois jogadores colocam, os dois adversários. Isso é uma falta que dificilmente se marca. Quer dizer, nesse lance um pouquinho ficou encoberto, não deu para perceber a falta. Existiu a briga de braços que sempre existe. Agora, também depois me ocorreu que eles pudessem ter pedido também um toque de mão do Bebeto, que não aconteceu. A bola acabou tocando no joelho dele. Eu, sinceramente, não vi a falta. Quer dizer, ele forçou a passagem naquela briga de braços, que é muito comum em bola de linha de fundo, em bola do lado do campo. Os dois colocam os braços para tentar vencer. Aí está Paulo Autuori ao lado do Bruno Valoche. E deixa eu aproveitar então para conversar com o Paulo Autuori. Com certeza te tranquiliza bem mais, né, Paulo? Com um gol logo aos 5 minutos do segundo tempo. Tem que ter mais concentração ali na hora de saída de bola do Cruzeiro, que é um time que toca bem a bola. A gente tem que impedir essa organização dele. É um time muito difícil e perigoso o Cruzeiro. Cruzeiro já levou 8 gols nesse Campeonato Brasileiro. Foi o 8º gol sofrido pelo Cruzeiro. 7 dentro da grande área. Vamos ver aqui o médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Freire. O que houve com o Dira, doutor Sérgio? No lance ali, dizendo que além do rapaz chutar o braço dele, ainda pisou. Mas examinamos, não parece ter nada na parte óssea. A Puvira Azul estão aquecendo o outro jogador. 9 minutos no segundo tempo. Temos vários jogos em andamento. E o Juventude empata no Maracanã. Rodrigo Grau, ex-jogador do Grêmio. Flamengo 1, Juventude 1. Mais uma vez o Botafogo marca no segundo tempo. Fez apenas um gol em todo o campeonato no primeiro tempo. E contra o São Paulo, Bruno Quadros fez o gol do Botafogo aos 4 minutos do segundo tempo. Túlio foi o primeiro jogador do Botafogo a chegar a 2 gols no campeonato. Anteriormente marcaram Gonçalves, Bebeto, Sérgio Manuel, Felipe, Bruno Quadros, França e o Marco Antônio do Guarani. Leandro. Sérgio Manuel. Segue a jogada, Leandro, vem o Botafogo. Bonita jogada individual na linha de fundo. Efeito Ricardinho travando o Leandro. No tempo, temos 10 minutos. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. E o Levi reclama com Oscar Roberto Godoy. Exatamente, o técnico do Levi ficou discutindo com o árbitro Oscar Roberto Godoy. Ficou deitado em cima da bola, é falta. O Levi Coupe reclamando da arbitragem do Oscar Roberto Godoy, aqui em Caio Martins. E o Godoy já ameaçou expulsar todo o banco de reservas do Cruzeiro se a reclamação persistir. Cruzamento para a área, Dida. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Jair. Raul, você acha que agora o Cruzeiro vai sair mais pro ataque? Vem buscar o empate? Tem que sair um pouquinho mais, forçar as laterais aí do campo, né? Agora, a grande diferença desse primeiro tempo foi o menino Leandro, né? Que subiu 2 vezes, fez da defesa da vida do Cruzeiro um inferno, né? Criou 2 situações. Na primeira aconteceu o gol e agora tivemos há poucos minutos atrás uma grande situação, uma jogada de linha de fundo com grande habilidade e velocidade. Se ele partir para cima sempre, o Botafogo vai levar uma grande vantagem. Sérgio Manuel, 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Bebeto, boa bola, impedimento marcado. Olha, deve receber amarelo ali o Túlio. O Godoy não vai dar amarelo não, mas no lance, Luiz Carlos, a orientação do diretor de arbitragem da CBF, presidente da comissão de arbitragem, Armando Marques, é dar cartão amarelo quando o árbitro apita o lance e o jogador prossegue com a bola. E não estava impedido, Túlio. Você viu na câmera do impedimento, mostrando claramente, veja, Túlio não estava nem na mesma linha.
minutos no segundo tempo. Vem o Botafogo com o Bebeto. Túlio pediu na frente. Se atrapalha Bebeto. Cai, chama a falta. Segue o lance. Não foi falta, não. Ele pediu a falta, mas não foi. Na velocidade não teve absolutamente nada. Fábio Júnior. Júlio César na marcação. Prende Fábio Júnior. Paulo Autuori pediu calma. O Botafogo sai com a bola, mas sai mal. Sérgio Manuel deu uma bola de presente para o Ricardinho. Boa distribuição de jogo para o Gilberto. Chute cruzado. O Wagner olhou, Raul. Eu vi lá dentro essa bola, pelo nosso ângulo aqui, eu achei que, bom, o Wagner também não poderia fazer nada. Partiu um foguete, né? Passou do lado do travessão. Uma boa iniciativa, jogada do time do Cruzeiro. A presença do Gilberto não passou tão longe assim, não. Um bom lance numa saída errada de bola do Botafogo. O jogo é indefinido. Claro que o Cruzeiro poderia ter marcado no primeiro tempo. Foi mais time. O Botafogo começou melhor o segundo. Fábio Júnior. Valdo com a sobra. Este é Gustavo. Miller pede um cruzamento. Campeonato Brasileiro 1998, Bruno Quadros, mais um desarme. Tome contra-ataque do Botafogo, o gramado é realmente irregular. Atrapalhou o Bruno. Fábio Augusto. Sérgio Manuel. Leandro. Pingo. Pingo foi trocado com o Flamengo, que deu o Fabinho e o Gelson ao Cruzeiro. Leandro, realmente, como o Raul falou, partindo para o ataque no segundo tempo. Vem o garoto. Marcelo Jean. Leandro insiste, consegue o cruzamento. Dida. 14 minutos. O Santos empata. Daqui a pouco o gol do Santos. Lúcio empatou. 1 para o São Paulo, 1 para o Santos. Aqui em Niterói, 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Ricardinho pediu, recebeu. Foi desarmado pelo Fábio Augusto. Valdir, muita raça na briga pela posse de bola. E o Leandro está sentindo, lateral esquerdo do Botafogo. Você ouviu na imagem mancando. Boa bola para o Gilberto, que no segundo tempo é mais atacante do que nunca. O cruzamento, Júlio César tirando. Joga ainda muita bola, Júlio César. É impressionante a calma dele. Um lance de pequena área. Que a bola era do Wagner. Olha o Gilberto, o cruzamento. A bola passou pelo Júlio César. Passou também pelo Fábio Júnior. Recolhe o jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro vem para o ataque. Vem com mais jogadores. Adianta os seus jogadores. Valdir no cruzamento. Gilberto na grande área. Na linha de fundo. Wagner. O jogo melhora no segundo tempo. Jair tocando de cabeça. Por causa dos dois laterais, coincidentemente, do Botafogo e o do Cruzeiro. Os dois subiram e fizeram a diferença do jogo. O jogo ganhou em movimentação. Marcelo Jean. Este é Baldo. Olha só como o Gilberto virou atacante. Está jogando no meio campo. Gustavo já jogou no Guarani, no Palmeiras, no Flamengo, na Portuguesa e no Internacional. Falando em Palmeiras, América 0, Palmeiras 1. Magrão. Jair. Boa bola na esquerda. Miller. O cruzamento. Júlio César. A bola já havia passado pelo Wagner. Mais um cruzamento para a área. O Cruzeiro vem na pressão e o jogo pode ficar bom para o Botafogo nos contra-ataques. Mas a pressão é toda do Cruzeiro. Mais uma bola para o Gilberto. De novo na linha de fundo. Cruzamento. Mais uma bola que passou pelo Fábio Júnior. Temos um grande jogo no segundo tempo aqui em Niterói. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Veja todo o Botafogo recuado. Túlio e Bebeto marcando essa bola. 17 no segundo tempo. Valdir. Leandro tirou, se machucou. Túlio, Bebeto pede a devolução. Túlio telegrafou o passe. E fica caído o garoto Leandro, de 18 anos, você vê na imagem. O Cruzeiro não quis saber de fair play, não. Bola em jogo.
Jair. Gustavo pela direita. 1 para o Botafogo. Justo, placar. Pelo que apresentou no primeiro tempo, que já apresentou agora no segundo tempo, em termos de reação, o Cruzeiro já criou mais 2 situações, poderia ter marcado, mas a bola não entra, porque tem o Júlio César, além do Wagner, né? Aí fica muito difícil para o Cruzeiro, mas está fazendo uma boa partida nesse segundo tempo, no aspecto reação, teve bons momentos já o time do Cruzeiro. E o Paulo Autuori pedindo para que o Pingo exerça uma função em cima dos jogadores do Cruzeiro, principalmente em cima do Miller, e que o Botafogo passe a marcar mais no campo do Cruzeiro e não aceite ser dominado. Bruno Voloche ao lado de Paulo Autuori. Valdo. Bragantino faz 1-0. Leto. 0 Atlético Mineiro, 1 para o Braga. Aqui em Niterói continua 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Zé Carlos daqui a pouco no Botafogo. É uma boa, Raul. É uma boa alternativa. Ricardinho, falta marcada. Falta muito perigosa a favor do Cruzeiro. O Botafogo só se revelou ofensivo quando o lateral Leandro marcou a presença, né? Aí sim apareceram Túlio, Bebeto, né? Não vai depender aí. Vamos ver. O Botafogo cometeu 9 faltas em todo o jogo, o Cruzeiro 13. Gritando Wagner. Wagner já jogou no Bangu. Você tem o ângulo da cobrança. Jair e Gilberto na bola. 4 na barreira, 19 no segundo tempo. Até agora não tivemos nenhum cartão amarelo no jogo. Gilberto e Jair. Jair rolando para o Gilberto, a bola fica na barreira. Defesa do Botafogo saiu, Jair prendeu. Ricardinho. O Miller não foi na bola. Gotardo. Correndo muito o Valdo, que jogou no Grêmio, no Benfica, no Paris Saint-Germain. Voltou ao Benfica, esteve no Nagoya Grampus do Japão. Dida. No Botafogo, Zé Carlos, número 18, vai entrar no lugar de Bebeto. Bebeto está voltando de contusão. Aí você vê o Zé Carlos. Miller. Passe errado para o Ricardinho. Ótimo giro do Sérgio Manuel. Este é Bruno Quadros. Está emprestado pelo Flamengo. Wilson Goiano. Fábio Augusto começou no Flamengo. Bonita jogada do Fábio. Impedimento. Bebeto estava adiantado, segundo trio. Já no Cruzeiro, Caio, camisa 16. Bom jogador, jogador experiente, que finaliza bem. Chegamos a 21 minutos no segundo tempo. Túlio fez o gol do Botafogo. Campeonato Brasileiro 1998. Miller tentando agora pela esquerda. Sai o cruzamento, Wagner. Leandro sai jogando. Túlio e Marcelo Dian. Túlio e Valdir. Deu Túlio. Pingo. E a falta marcada. Vai sair o Ricardinho, número 8 no Cruzeiro, para a entrada do Caio, com a número 16, Carlos. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Corsa 99, suspensão dianteira HTS e duplo airbag.
Carlos entrou no lugar do Bebeto. Zé Carlos quebrou o pé, ficou 4 meses parado. Ele foi o artilheiro do Botafogo no Rio-São Paulo. E o Botafogo hoje também não conta mais no banco, né? Que o jogador ficava mais no banco, com o Felipe, uma jovem promessa, artilheiro dos Júniors, que durante o treino da quarta-feira torceu o joelho, já sofreu uma artroscopia e só deve voltar a jogar daqui a 40 dias. Caio no lugar de Ricardinho. Cruzeiro ficando um pouco mais ofensivo. Um jogador mais fogoso, um jogador que vai para frente, jogador que se mexe muito bem, que já viveu aí grandes fases. Vamos ver. Júlio César antes do Fábio Júnior. Temos 23 minutos no segundo tempo. Túlio fez o gol do Botafogo. Botafogo, 0 Cruzeiro. Gonçalves. Saiu jogando mal o Botafogo. O toque para o Fábio Júnior. Júlio César na marcação. Tenta girar Fábio Júnior. Valdo buscando espaço para o chute. A bola ficou no Gonçalves. Você vai ver agora o gol de Lúcio. Deva Pascovitch. Sozinho o Anderson dominou mal, mas botou bem na frente com Viola. Ajeitou, Aristizábal, bom toque para o Lúcio. Pegou atrás, saiu do gol. Rogério Ceni vai entrando. Gol! Aqui em Niterói, 1-0 Botafogo. E a pressão continua sendo do Cruzeiro. Valdir chegou batendo. Lançamento para o Túlio. O Zé Carlos é um jogador de muita velocidade. Ele acompanha pelo meio. Esta é uma falta para cartão. Falta do Gustavo puxando o Túlio. Ele deveria ter dado o cartão, sem dúvida alguma, nesse lance. Sai agora Ricardinho. Entrando o Caio. Caio está com 29 anos. Zé Carlos perdeu. Na sequência acabou cometendo a falta. Oscar Roberto Godoy agiu corretamente. Esperou, deu sequência, a falta foi marcada e o Santos virou. Daqui a pouco o gol de Jorginho com Deva Pascovitch. E daqui a pouco também Luiz Carlos Leonardo, número 14, jogador de meio campo, revelado pelo próprio Botafogo nas categorias de base. Será a segunda alteração do Paulo Autuori. Leonardo entrou bem contra o Corinthians em São Paulo. Jogou poucos minutos, mas jogou com personalidade. Fábio Augusto. Bola para o Zé Carlos. Vem o Botafogo. O Bragantino faz o segundo. Reinaldo, ex-jogador do Atlético Mineiro. E de novo para você a falta no Zé Carlos. Este é Leandro. 26 minutos. Bingo. Tem muito espaço, Wilson Goiano. O Gilberto estava no meio campo. Saiu o cruzamento fechado, Dida. Valdo voltando com o Djair. Você vê o banco do Botafogo se movimentando, o Groto ali pulando. Caio chamou uma falta, falta marcada a favor do Cruzeiro. Caio jogou no Esportivo, no Grêmio, na Portuguesa, no Cachoa Reysol. Voltou à Portuguesa, foi contratado em 97. Mais uma falta cometida no jogo. 12-16. O Cruzeiro cometeu 4 faltas a mais. Você falava do Caio, a grande fase dele, a melhor fase dele foi na Portuguesa de Esportes, né? Teve uma fase espetacular. Caio foi campeão gaúcho em 90 e 93, mineiro em 97 e 98, da Libertadores em 97, sob o comando do Paulo Autuori. Segundo tempo, 27 minutos aqui em Niterói. Túlio fez o gol do Botafogo. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Sérgio Manuel ganha tempo, tirando o Marcelo Dian. Sérgio Manuel.
Valdir cortou, o Sérgio pediu um toque de mão. Este é Caio. Passe nas costas do Fábio Júnior. Gonçalves quase perdeu essa bola, jogo perigoso. E esse lance irritou muito o técnico Paulo Autuori, dizendo que foi desnecessário o drible do zagueiro Gonçalves. Gustavo. Chegamos agora a 28 minutos do segundo tempo. 1-0 Botafogo. Valdo, falta nele. Derrubado pelo Leandro. Vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo para Leandro. Cartão por esta falta. Vai entrar o número 18 no Cruzeiro, Marcelo. Olha o Valdo, sai o cruzamento para a área. Gotardo. Miller. Marcelo de Jean tentando. Cruzeiro vem agora com os dois zagueiros, vem com todo mundo. Júlio César. Vai sair o Valdir. Dando exemplo no Cruzeiro. Para o Gonçalves. Saindo o Valdir. Foi a confirmação do Rui Guilherme. Cruzeiro ainda mais ofensivo, um jogo ainda mais aberto. Fábio Augusto. Raul, você espera mais gols no jogo? A tendência, pelo menos, é essa. O Cruzeiro faz uma forte pressão, com isso ele se descuida um pouquinho. E não pode ser de outra forma. O Botafogo, se tiver um contra-ataque, uma boa saída de meio campo, um esticão de bola, pode até acontecer o segundo gol do Botafogo. Mas a pressão é enorme do time do Cruzeiro. Olha aí, uma boa situação. Gustavo no cruzamento, tirando o Júlio César. Sérgio Manuel briga. Raul, e a entrada do Marcelo no lugar do Valdir. Olha, torna, ou pelo menos deve tornar, quando você vê a marcação de impedimento aí do quadro. É um jogador de boa movimentação, coloca mais um jogador de frente. Vai tentar, agora nem sempre quando você coloca um centroavante, um ponta de lança, um jogador atacante que joga enfiado lá dentro, você torna o time mais ofensivo. Muitas vezes você colocando, arrumando o meio campo, um jogador que lance muito bem, que passe muito bem a bola, você torna o seu time ofensivo. Você vê aí o David Coupe gritando, mas pode ser uma boa alternativa. Vamos ver o que acontece. Mas deve fazer as duas funções, né? Voltando um pouquinho mais para buscar o jogo. Aliás, essa é a sua característica. O Levi tirou seus dois homens de marcação, Valdir e Ricardinho. Colocando o Caio e o Marcelo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Lojas Fuji e May Plaza, revelando emoções. Temos quase 31 minutos no segundo tempo. Sérgio Manuel. Zé Carlos. Sérgio pediu. Zé Carlos estava de costas. Mas o Leandro viu o impedimento marcado. Impedimento marcado aos 31. Veja que passamos dos 31 no segundo tempo. O Túlio marcou o gol do Botafogo. Impedimento no meio ali. Impedimento passivo. Caio sofreu a falta do Pingo. Valdo pisou na bola. Ganhou o Túlio. Ele tenta de muito longe porque o Dida estava adiantado. Fábio Júnior. Vamos ver agora o segundo gol do Santos. Bolou demais Narciso, mesmo assim ele tocou, Viola recebe, pra cima dele o Márcio Santos, ótima passagem, Adiel, chegou tocando, Jorginho, gol! Você viu com o Deva Pascovitch, o gol de Jorginho. Aqui em Niterói, Botafogo 1, Cruzeiro 0. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro ao vivo para todo o Brasil, menos para a cidade de São Paulo e para Goiás, que acompanham as emoções de Internacional e Goiás. Quarta-feira, às 8 da noite no Sport TV. São 3 contra 2.
Bruno Quadros na entrada da área, errou o passe para o Fábio Augusto. Chegaram mais 2 do Botafogo. Sérgio Manuel optou pela jogada individual. Que chance perdeu o Botafogo, Raul? Perdeu uma grande chance, aquilo que nós falamos aqui no contra-ataque. O Botafogo vai ser perigoso, porque o Cruzeiro já não tem a mesma força de combate no meio-campo, né? Para tornar o time ofensivo, abriu o jogo, vai partir para cima. Agora, pena que o Caio não entrou bem na partida. É um bom jogador, mas não conseguiu dar exatamente aquilo que o Leverkusen queria, o ritmo de jogo, um ritmo mais veloz, né? Então perdeu um pouquinho de força o time de Cruzeiro de marcação, oferece a condição do contra-ataque ao Botafogo e não conseguiu ficar forte ofensivamente. Mais uma falta marcada na entrada da área, falta em Marcelo e o lance leva muito perigo. Você está revendo a falta. Quando o Juventude vira, 1 para o Flamengo, 2 para o Juventude. Temos outros jogos em andamento. América 1, Palmeiras também 1. Aqui em Niterói, 33, quase 34 no segundo tempo. Túlio fez o gol do Botafogo. Gilberto de Jair. Valdo, falta perigosa a favor do Cruzeiro. Wagner quase no meio do gol. Partiu Valdo, bateu de novo na barreira. Valdo insiste. O Cruzeiro vem com todo mundo. Teremos um grande fim de jogo. Ainda há pouco o Botafogo chegou com mais jogadores no ataque que defensores do Cruzeiro. Olha o Miller. Chutão pra frente. Marcelo Jean. Gustavo. No último jogo, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. O Botafogo venceu por 3-2 num jogo em que o Cruzeiro fez 2-0. Com gols de Elivelton e Palácios. O Botafogo virou com Jefferson, Marcelo Alves e França. Nesse jogo, o Cleison acabou dando um pisão no tornozelo do Wilson Goiano. Cortou profundamente o tornozelo. Pareceu um osso do tornozelo do Goiano. Vem o Cruzeiro. Tentativa de Gotardo. A sobra de Marcelo bateu. Wagner. O Cruzeiro vem com o Gotardo, com o Gilberto. O Cruzeiro, na verdade, já merecia ter empatado o jogo, né? Mesmo pelo segundo tempo, o Botafogo conseguiu criar 2 situações, marcou uma delas através da subida do seu lateral Leandro, mas o Cruzeiro é força maciça, na finalização é que está cometendo o erro, tanto é que o Wagner não fez grandes defesas. O Cruzeiro ronda, mas não consegue finalizar com acerto. E a rigor nem o Dida, né, Raul? Também não, só bolas altas, né? Zé Carlos, o lançamento, não há impedimento do Túlio, sai do gol Dida. Túlio aperta. Gira Marcelo Jean. O Paulo Autuori conversava com o meio-campo Leonardo e agora chamou o França também. O França já está quase preparado, está finalizando o seu aquecimento, porque o Wilson Goiano fez um finalzinho meio esquisito. O Paulo Autuori não gostou e qualquer coisa a França vai jogar naquela posição. Lembrando que o Botafogo continua sem os seus 2 laterais titulares, Esteban e Lúcio. Este é Miller. Valdo. Caio. Fábio Júnior. Daí para Miller. Tenta o Cruzeiro. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Cruzamento para a área. Wagner saindo do gol. Reposição rápida. Tentando o Zé Carlos. Ele ganhou no alto do Marcelo. Gotardo. Bola pegou na mão do Túlio. Mas está valendo tudo. Fábio Augusto. 4 do Botafogo contra 3 do Cruzeiro. Boa bola. Sérgio Manuel. Cara a cara. Travando na hora do chute. Apareceu muito bem Jair. Deveria ter marcado, né, aquela bola na mão que criou uma situação de ataque para o time do Botafogo, prejudicando o time do Cruzeiro. Errou o senhor Oscar Roberto Godoy dessa vez. 37 no segundo tempo, cruzamento para a área, cabeçada sobre o gol de Dida. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Clube de Super Vantagens dos cartões Banco Real. Suas despesas viram prêmios amanhã. 37
no segundo tempo aqui em Niterói. E no Maracanã, 3 Juventude, 1 para o Flamengo. Pontes marcando 2. Túlio, o autor do gol do Botafogo. Wilson Goiano. Valdo na marcação. Bola para o Botafogo, último toque foi do Valdo. Rui Guilherme, o Levir está calmo ou não? Está calmo, o técnico do Cruzeiro, Levir Coupe, pede agora que a gente que ele não quer dar entrevista só no fim da partida, mas está calmo o treinador do Cruzeiro, apesar do time de Minas Gerais estar perdendo de 1 a 0. Leandro tenta a jogada individual, se empolgou. Faltam 10 minutos ainda, temos tempo! Os dois técnicos gritam. Fábio Júnior. Vai para Caio, tenta o Cruzeiro. Júlio César. O último toque foi do Caio. O Godoy está dando a falta a favor do Botafogo. Exatamente, o Caio parou a bola com a mão, esperando uma falta do Júlio César. Grande jogador Júlio César, ficou 12 anos fora do Brasil. Ele já jogou no Guarani, no Brest da França, no Montpellier da França, no Juventus da Itália e no Borussia Dortmund da Alemanha. Gotardo ganhou, a sobra de Sérgio Manuel. Volta, caralho! O Levir está pedindo para o time voltar e o time não volta. Vem o Botafogo. Cruzamento para o Túlio. Tentativa do Zé Carlos. Túlio, Zé Carlos. Gol! Parou. Impedimento marcado. Vamos rever. Aí o impedimento do Zé Carlos. A bola poderia entrar no toque do Túlio. Não sei se tinha direção do gol. Valdo, vem o Cruzeiro, cruzamento na área. Se agita Paulo Autuori. Zé Carlos perdeu. Não entrou bem no jogo hoje o Zé Carlos. Valdo. Tentativa do Cruzeiro pela direita. Paulo Autuori foi ver de pertinho. Teremos um grande fim de jogo. Temos jogo ainda pela frente. Passamos dos 40 minutos. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Gustavo. Marcelo Dian. 2 jogos na seleção brasileira. Gilberto. Cruzamento para o Fábio Júnior. Caiu com a sobra. Sai do gol Wagner. Se atrapalha, tenta Wagner, desistiu, olha a sobra, Marcelo bateu, Wagner. Que lance estranho, Raul. Ele trombou com o adversário, perdeu toda a condição de fazer a defesa. Agora você vê, a finalização sai fraca, sai mal. Essa foi o grande prejuízo que o Cruzeiro teve durante toda a partida, né? O Cruzeiro finalizou mais, 14-8 em finalizações. E todas elas de má qualidade. Você vê que o Wagner não fez nenhuma participação que a gente pudesse chamar a atenção, né? Quer dizer, finalizou muito mal o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Criou as situações e não soube marcar o gol. Porque volume de jogo tem para empatar, né? Ou até para vencer. Poderia até ele estar vencendo o jogo porque tem um volume de jogo melhor, maior. O Cruzeiro foi o 20º colocado no último Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Cruzeiro vai ser na quarta-feira, dia 26, no Mineirão contra a Portuguesa, Luiz. Detalhes do Cruzeiro com o Rui Guilherme. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. No último Campeonato Brasileiro, o Botafogo terminou 10 posições à frente do Cruzeiro e terminou em 10º. Zé Carlos, na sua característica, bom toque para o Túlio. Nada, não houve nada. Chegamos agora a 42 no segundo tempo. Tenta o Cruzeiro um empate aqui em Niterói. E o comentário do técnico Paulo Autuori aqui do meu lado: tem que matar o jogo no contra-ataque. Bruno Valoche acompanhando o Botafogo. Valdo.
Gilberto. Tentativa com o Miller pela esquerda. Sai o cruzamento para a área para o Fábio Júnior. Sempre Júlio César. Quem tem um zagueiro como ele, claro que é um exagero dizer isso, mas às vezes não precisa de goleiro, né? Ele faz tudo. Mesmo sem poder pegar com as mãos, ele tira lá de dentro, se coloca muito bem. É fantástico o zagueiro. 3 contra 2 de novo. Zé Carlos buscando o Túlio impedido. Outro impedimento do Túlio e de novo o Dida fica caído. Agora houve choque, realmente houve choque com o Dida. Você viu o impedimento aí, na hora estava impedido o jogador, e aí houve o 4º impedimento do Túlio, Botafogo 8 vezes impedido e o Cruzeiro em 2 oportunidades. Bem, e o torcedor do Botafogo ficará pelo menos 15 dias sem ver o time jogando aqui no Rio. Quarto, o time vai a Bragança enfrentar o Bragantino. No sábado seguinte, joga no estádio Independência contra o América Mineiro. No sábado seguinte, dia 5 de setembro, enfrenta a Portuguesa no Canindé, em São Paulo. Caio. Passamos dos 43 e 30. Este é Marcelo. Falta marcada. Você escuta o desespero do Paulo Autuori. É porque ele vê o risco do empate. Nós ouvimos agora ele dizer que tem que matar o jogo no contra-ataque. Isso significa dizer que tem que fazer o segundo gol. Aí sim é a bola do jogo. Enquanto isso acontecer, o Cruzeiro pode aí muito bem empatar, porque o volume do jogo é impressionante. A cobrança agora vai ser do Jair e vai ser forte. O Jair pega muito forte na bola. Gilberto também está posicionado. Passamos dos 44. Você vê claramente a formação de barreira do Botafogo. E teremos mais 5 minutos de jogo. De Jair, batendo falta para o Cruzeiro. Jogada treinada para fora! Marcelo perdendo uma chance claríssima de gol. Na jogada treinada, Marcelo girou, escolheu o canto e bateu por cima. Ela foi muito bem executada, faltou o principal, faltou o mais importante. Outra vez, na finalização, houve o grande pecado, a exemplo do que ocorreu no primeiro tempo com o Fábio Júnior, que teve condições a marcar e acabou não marcando. Outra situação, quer dizer, é um castigo para o Cruzeiro, talvez não seja o dia dele marcar o gol, mas que ele criou várias situações claras, como esta que você viu agora. É impossível criar melhor situação, né? Passamos dos 45, vamos até 50 minutos. Bruno, quando o Autuori viu a placa de 5 minutos, qual foi a reação dele? Disse que o juiz estava certíssimo porque o jogo foi muito paralisado. Este é Paulo Autuori. Já o Levi Coupe, técnico do Cruzeiro, adorou os acréscimos. Ambos estão de acordo, que é muito bom. Você reviu a falta no Sérgio Manuel. O Godoy não permitiu que o massagista Paulão e o médico do Botafogo, o Dr. Joaquim da Mata, fossem socorrer o Sérgio Manuel. O Godoy deu uma bronca nos dois. Passamos dos 46. Sérgio Manuel recebeu 5 das 19 faltas recebidas pelo Botafogo. Números do Scout Exclusivo Sport TV. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Fábio Augusto evitou a saída. 4 do Botafogo contra 4 do Cruzeiro. Sérgio Manuel pediu na esquerda, ergueu o braço, recebeu. Matou no peito. Sérgio Manuel vai queimar de fora, chute cruzado. Tiro de meta para Dida. Sérgio Manuel foi revelado pelo Santos. Jogou ainda no Fluminense e no Botafogo. Foi para o Japão. Jogou no Grêmio e voltou ao Botafogo. No Japão ele jogou no Cerezo Osaka. Caio. Temos quase 47 minutos. Segundo tempo de jogo aqui em Niterói. Passamos dos 47. Todo o Cruzeiro no ataque. Botafogo fica inteiro no seu campo defensivo. Fim de jogo, 0 para o Goiás, 0 para o Grêmio de Porto Alegre. Vem Miller, o cruzamento, o Wagner dá um
um tapa na bola. Tirou o Sérgio Manuel. Reveja, Miller fazendo o cruzamento, o Wagner voa, tapa na bola. E o Paulo Autuori vai parar o jogo mais uma vez agora, vai colocar o França. Está aqui acabando de conversar com o Paulo Autuori, número 15, já eu informo no lugar de quem o França vai entrar. Você está revendo o lance do Miller. E na sequência o Sérgio Manuel tirou essa bola. Fim de jogo, 0 para o Atlético Mineiro, 2 para o Bragantino. O fator casa não está assustando ninguém mais, hein? Sérgio Manuel. Gustavo, para muitos, ganhou essa bola com falta, a torcida reclama. Marcelo Jean, Valdo, Jair. Passamos dos 48 e 25. O Santos faz o terceiro gol. 3 para o Santos, 1 para o São Paulo. Virada santista. Fábio Augusto. Gonçalves. Domina o Wilson Gotardo, ele toca de cabeça, a bola para frente. Temos quase 49 minutos no segundo tempo aqui em Niterói. No Maracanã, acabou 1 para o Flamengo, 3 para o Juventude. Passamos dos 49, estamos no último minuto. Aqui em Niterói, Túlio fez o gol do Botafogo. Bola para Fábio Júnior. Leandro na marcação. Olha onde vem o Túlio. Briga o artilheiro pela posse de bola. Falamos agora para todo o Brasil, inclusive para as cidades de Santos e para o estado do Rio de Janeiro, para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. Dentro do Cruzeiro, no fim do jogo, cruzamento, Miller de primeira. Olha a chance. Gol! É do Cruzeiro, Fábio Júnior. Aos 49 e 45. Cruzamento saiu da direita, Miller bateu para o meio da grande área. Fábio Júnior, sempre bem colocado, sem nenhuma marcação. Caiu cruzando, o Cruzeiro empata no fim do jogo. 1 para o Botafogo, 1 para o Cruzeiro, Fábio Júnior, o terceiro dele no campeonato. Ralf Plasman, acaba sendo um resultado justo. É no mínimo, né, o que poderia acontecer e deveria acontecer por tudo que o Cruzeiro fez aqui hoje. Errou muito nas finalizações, mas acabou marcando o seu gol de empate. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Ok, vamos ouvir aqui o Fábio Júnior, jogador do Cruzeiro. Fábio Júnior que está sendo saudado pelos jogadores do Cruzeiro. Fábio Júnior está sendo saudado.